Vamos avançar aqui, gente, porque vamos voltar a falar do coronavírus, porque, como é sabido, a interiorização da Covid-19 está ganhando força. Aí a gente está vendo, né, os casos de coronavírus no interior paulista já superando os números da capital. E, com isso, Rio Preto entra em alerta aí, porque a gente está sob o risco de retroceder para a fase vermelha. Esse anúncio vai ser feito sexta-feira agora. E sobre esse fenômeno da interiorização da Covid e outros aspectos dessa pandemia, tá aí sim. A gente vai conversar com o professor doutor Roberto Krenkel, ele que é do Observatório, ele é físico da Unesp e um dos coordenadores do Observatório Covid-19 BR. O Observatório é uma iniciativa independente que conta com a colaboração de pesquisadores e cientistas de diferentes áreas, né? Eles monitoram, tabulam, analisam informações, dados e estatísticas referentes à doença. Vamos ver se o Dr. Roberto está aí no Zoom com a gente, que ele acabou de me mandar uma mensagem que está esperando autorização para entrar na sala do Zoom. Vamos ver se o Dr. Roberto está aí. Não? Está entrando, vamos esperar um pouquinho, porque desse novo jeito de entrevista a gente fica... Aí, Dr. Roberto Krenkel, físico da Unesp, um coordenador ou colaborador do Observatório Covid-19 BR, doutor? Lá não tem coordenador Não nenhum. tem. É rede aberta. Membro do Membro observatório. do... Tá certo. Muito obrigado ao físico Roberto Krenkel, professor doutor da Unesp e um dos participantes, então, aí do Observatório Covid-19 BR. Doutor, antes de a gente começar a entrevista em si, queria que o senhor... Eu dei uma brifada aqui no que é o Observatório, mas eu gostaria que o senhor apresentasse esse projeto aqui para Rio Preto, apresentasse o que é o Observatório Covid-19 BR, doutor. Obrigado pela entrevista, viu? Bom, muito boa tarde a todos e todas que vêm. O Observatório Covid-19 BR surgiu de uma iniciativa de pessoas, de cientistas que se conhecem, trabalham juntos, que têm alguns trabalhos já com epidemias, mesmo não sendo de doenças respiratórias, né, malária, dengue. São professores, no caso, eu sou da Unesp, colegas da UFBC e da USP, também gente da Unicamp, enfim, vários lugares, né? E a coisa surgiu como, bom, está surgindo uma epidemia, a gente pode tentar fazer alguma coisa para entender, sobretudo, o que a gente chama de a dinâmica da epidemia. Dinâmica quer dizer as coisas crescem, decrescem, número de casos, número de mortes e tudo mais. Só que a gente pode dar contribuições, seja para a opinião pública, né, através do nosso site, através das nossas participações na imprensa, seja trabalhando em colaboração com governos, seja do estado, da cidade, enfim, de quem tiver interesse. Né? Então, surgiu disso. Eu sou físico, mas tem matemáticos, tem biólogos, tem gente de epidemiologia mesmo, tem médicos, enfim, tem uma variedade de pessoas, é um grupo interdisciplinar, mas que tem o foco em fazer estudos científicos sobre Covid. Muito bom. Quem não conhece, entra lá, digita aí no Google Observatório Covid-19. Até tem o endereço do site aí, mas se entrar no Google ali, você chega lá, tem planilhas, tem dados de cidades, etc. Bom, vamos falar um pouquinho da interiorização, doutor. Por que esse fenômeno? No início aí, o epicentro aqui no estado era a capital, São Paulo, mas de umas semanas para cá a gente vê aí a doença migrando para o interior e hoje nós temos mais casos no interior do que na própria capital. Rio Preto, por exemplo, a gente já está com 6.522 casos, superando inclusive a previsão que o próprio estado tinha feito para Rio Preto. Queria que o senhor falasse desse fenômeno da interiorização e qual é a previsão estatística que os senhores fazem para o nosso interior.
Bom, muito bem. Então, para entender essa interiorização, a gente tem que pensar da seguinte forma. Chegou lá, no começo de março, começaram a aparecer os primeiros casos. Tá? E começou a aumentar o número de casos. E isso levou o governo do estado a uma situação quase que emergencial, lá pelo dia 15, lá pela metade de março, tá? E dizer assim, pá, fecha esse negócio. Então, vamos lá e a gente faz distanciamento social, fecha o comércio, fecha a escola, e assim, porque avizinhava-se, pelo menos na capital, um desastre, uma catástrofe de dimensões muito maiores do que digamos, do que o desastre que a gente vê hoje, certo? Então, isso surtiu efeitos, isso desacelerou o número de casos, o número de mortes, salvaram-se vidas com isso. Né? No entanto, no momento em que o governo do estado decidiu isso, muitas cidades do interior praticamente não tinham casos, muitas delas não tinham nenhum caso ainda, certo? Tem muito pouco caso no interior. E essas cidades também se fecharam, tomaram as medidas necessárias de distanciamento social e ficaram com poucos casos, certo? Pouquíssimos casos. Agora, o governo do estado resolve uma política de abertura, né? Mas o que acontece? Você chega nas cidades que estavam bastante preservadas digamos, da invasão do Covid, certo? E essas cidades, todo mundo é suscetível, o vírus adora, certo? Então, e começa a se fazer uma abertura. E, claro, o número de casos sobe, não tem jeito. Poderia se pensar o seguinte, seria evitável isso? Certo? A gente poderia ter sido de outra forma? Poderia ser o governo do estado ou os governos municipais, certo? Muitas vezes, tivessem tido uma estratégia de abertura que conseguisse detectar focos de Covid-19 rapidamente. Então, se tem uma pessoa que apresenta sinais, ela é rapidamente isolada, se testa todos os contatos que essa pessoa teve e também se isolam potenciais pessoas que ainda não apresentaram sintomas. Com isso, você consegue evitar um espalhamento geral. Esse é um programa que não aconteceu, certo? E como ele não aconteceu, você tem agora uma dinâmica de início de epidemia em muitas cidades que elas vão ter que tomar alguma atitude para segurar essa coisa, certo? A gente não faz uma previsão lá no observatório, especialmente o interior e a cidade. A gente faz por departamentos regionais de saúde, né? Então, por exemplo, a região de Rio Preto, tá certo? Tudo indica um forte crescimento no número de casos e correspondente número de óbitos. Né? Maravilha. O que o senhor acha, os senhores aí do observatório acham desse plano São Paulo que regionalizou o estado, identificou por cores, cor vermelha, cor laranja pode abrir um pouco, cor amarela pode abrir quase tudo, vermelho não abre nada. É válido esse tipo de divisão do estado? Não, a divisão é razoavelmente natural, por uma divisão já existente em departamentos de saúde, né? Porque existem, obviamente, situações muito diferentes de um lugar para outro, né? Então, impor regras que valem, sei lá, para o município de São Paulo pode não ser a melhor coisa para, não sei, alguma cidade do interior, sei lá, Marília, Rio Preto, alguma coisa. Então, cada um tem uma situação local, né? E o ideal é que as atitudes, enfim, as medidas sejam adotadas conforme a situação local, né? Então, isso em si, essa regionalização é boa. O ideal seria cidade por cidade, mas isso se torna não dá para administrar bem. Certo? Então, bom, você faz uma coisa intermediária, você tem lá um certo número, 17 ou 19 departamentos regionais de saúde, mais razoável, tal, não sei o quê, né? Então, bom, então, essa divisão, em princípio, ok. Sobre o Plano São Paulo, propriamente dito, no observatório fez algumas críticas a ele, mas também fez alguns elogios, no sentido de que é bom ter um plano que tenha fases e que tenha mecanismos para passar uma fase para outra e tudo mais, para que nem tudo dependa só das negociações políticas dos prefeitos e a força política do prefeito ou dos deputados da região junto ao governador, certo? Então, tendo uma sistemática, isso é uma coisa boa.
A gente critica uma parte importante da sistemática, que é que se permite a passagem da fase vermelha para a fase posterior, que é a laranja, sabe? Mesmo com o aumento no número de casos. Certo? E isto é perigoso. Deveria se ter, para você começar a fazer aberturas, você deveria ter um decréscimo de número de casos. Quando você está subindo, você tem que fazer tudo para evitar essa subida e que ela seja o mais curta possível e que morra menos gente possível. Então, na verdade, é o momento de recolher. Certo? Mas o plano tem índices, indicadores e tudo mais que permitem essa abertura, mesmo na situação de crescimento. Não um crescimento muito forte, mas algum crescimento. E eu acho que isso parece um pouco técnico, certo? Mas isso faz uma diferença, porque uma coisa é você estar abrindo quando você está claramente com pouco caso e descendo, né, o número de casos está decrescente e tudo mais, aí você tem uma oportunidade de abrir com mais segurança. Mas se você está num processo que está aumentando, você fazer uma abertura certamente só acelera o crescimento, porque, claro, a abertura quer dizer o quê? Que as pessoas vão ter mais contatos, certo? E mais contatos é mais oportunidades para o vírus se espalhar, é simples como isso, tá? O senhor chegou a citar a medida lá atrás, em março, por volta de 15 de março, quando teve aquele primeiro fecha tudo, que acho que na verdade foi o único que a gente teve no estado ali, aqueles 2 semanas, se eu não me engano. Se a gente tivesse aguentado mais um pouco naquele período, mais uns 15 dias de lockdown no estado, a gente poderia ter evitado o que nós temos hoje? Sim, mas com algumas condições. Teria sido uma estratégia boa você fazer um lockdown forte, não sei se 15 dias, talvez mais. Teria que olhar exatamente, tá certo? Mas sim, é o que foi feito quando você teve na Itália, na Espanha, depois na França, na Alemanha, enfim, em toda a Europa, na Inglaterra, certo? Eles resolveram fazer um lockdown muito forte quando eles viram que o número de casos estava subindo. Mas muito forte. Certo? Não pode sair na rua, sei lá, uma coisa assim. Então, porque a gente não teve lockdown, né? A gente teve um distanciamento social, mas você podia fazer um monte de coisa, muita coisa funcionava ainda, certo? Então, a própria estratégia chinesa foi lockdown total, certo? E com isso você consegue ficar um tempo menor fechado. Você fecha de vez, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa assim meia sola, assim, não. Pá, fecha tudo, mas fica menos tempo. Só que a questão toda é, eu quero reabrir, certo? Porque é natural, é necessário reabrir. A economia, o comércio, as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro, enfim, se o governo ainda mais não prover como a pessoa viver, a pessoa não vai ficar em casa, né? Precisa trabalhar, certo? Então, para que isso possa se fazer realmente, certo? Precisava durante um mês de lockdown, um mês e meio de lockdown, que tivesse se colocado de pé um programa de vigilância, testagem e rastreio de pessoas que podem estar contactadas. Porque é assim, a pessoa se infecta. Depois de 3 dias, ela já transmite o vírus. Só que ela só vai ter sintoma depois de 5. Então, ela tem 2 dias aí que ela pode estar infectando sem saber. Então, o ideal é você conseguir pegar nesses primeiros 3 dias e já conseguir achar a pessoa que está infectada. Esse é o caso ideal, certo? Para isso, você precisa de um sistema de vigilância e de rastreio. Você tem que falar, tal pessoa teve contato comigo, eu fui infectado, mas sei lá, meu filho teve contato comigo. Aí vai lá e vê o filho também, já isola, faz o teste e dessa forma você tenta quebrar a cadeia de transmissão. Essa é a condição para se fazer uma abertura bem sucedida, certo? Você tem um lockdown rápido, certo? Muito menor do que essa situação que nós vivemos aqui, mas ele tem que ser seguido de medidas que evitem que haja uma retomada do processo epidêmico como no início. Muito bom. Dr. Roberto Krenkel, vou relatar a situação de Rio Preto rapidamente, não sei se o senhor tem conhecimento aqui. Por um tempo a gente ficou um tempo fechado tudo, uns 15 dias, tal. Aí veio pressão de setores econômicos, que tem a sua razão ali, como o senhor disse, pessoas precisam trabalhar.
ganhar dinheiro, a prefeitura cedeu, abriu, tal, aí veio o Plano São Paulo, instituiu o Rio Preto desde o início na fase laranja, a gente nunca foi para o amarelo, nem para o vermelho. Desde o começo, a região de Rio Preto está no laranja. Aí os casos começaram a subir. Aí o prefeito resolveu agir, decretou um mini lockdown aí de domingo, segunda e terça. Mesmo assim, os casos continuaram subindo. Aí agora, a semana passada, resolveu-se fechar super e hipermercados aos finais de semana e instituir lei seca aos finais de semana e nos dias de semana após as 20 horas, proibido bebida. Esse tipo de medida vai, não vai, resolve, não seria de repente, como o senhor disse, fecha 15 dias e estanca a cadeia? Eu queria a opinião do senhor sobre isso. O melhor é fechar 15 dias e se preparar para a testagem. O problema do teste é importante, porque se você fecha 15 dias depois abre, começa tudo de novo, certo? Então não valeu a pena os 15 dias, certo? Então, é melhor. Você vai lá e você fecha e enquanto isso, você tem que correr, tem que ter os testes, tem que colocar infraestrutura para teste, né? Tanto física quanto infraestrutura humana de pessoas, enfim, envolver agentes de saúde. Tem todo um trabalho para ser feito para você sair com sucesso, né? O que você está me relatando de medidas, elas têm algum impacto, sim, porque locais de aglomeração, por exemplo, um supermercado, pode ser um foco de transmissão muito forte, certo? Mas, por outro lado, as pessoas fazem não tem supermercado no sábado e domingo, elas vão fazer na sexta do igual, certo? Então, porque as pessoas não vão passear no supermercado. Talvez alguém vá, mas em geral não, certo? Então, de alguma forma, ok, vale a intenção, mas na realidade você precisa evitar que haja uma aglomeração nos outros dias para as pessoas que iriam no fim de semana e irem na semana, por exemplo, no caso do supermercado, certo? Então, é complicado, certo? Não é uma luta simples, não é uma batalha simples, uma guerra simples, se quiser. Mas, claro, é necessário tomar algumas medidas. Eu acho que medidas mais drásticas, de prazo estabelecido, junto com um programa de vamos sair em segurança, vamos cortar a cadeia de transmissão do vírus, é a melhor solução para as cidades do interior de São Paulo. Muito bom. O senhor falou aí não vai passear, mas infelizmente era o que estava acontecendo em Rio Preto, com shoppings fechados que não estavam podendo abrir, as pessoas iam realmente passear em grandes supermercados, né? Que tem roupa, tem sapato, Realmente foi por isso que a prefeitura resolveu adotar essa medida, inclusive famílias vindo de cidades da região, pequenas cidades aqui no entorno, passear em supermercado. Professor, com base aí nas estatísticas do Observatório Covid-19 BR, a vacina a gente sabe que vai demorar ainda, vai para o ano que vem, que seja para o primeiro semestre do ano que vem. Fora a vacina, há uma expectativa de que uma curva no estado de São Paulo e até no Brasil comece a descer, porque todos os gráficos que a gente olha, as curvas parece que não são nem curvas, são paredes, né? Verticais. Tem uma expectativa, a gente dá para traçar um futuro aí, imaginar um retorno a uma certa normalidade? Bom, toda curva que sobe, ela desce alguma hora. A questão é quantas mortes isso vai custar. Esse que é o problema, certo? Então, é claro que se você deixa a curva subir, tem uma hora que não tem mais quem ser infectado, enfim, basicamente, né? E começa a cair a curva, certo? Mas isso terá um custo de vida muito alto, é um custo de vida que a gente não pode pensar em, certo? Sei lá, ter porcentagem razoável da população infectada e em termos de mortes, isso seria tudo muito, muito grave, certo? Então, existe uma coisa do tipo, como é que a gente vai conviver com esse vírus enquanto não vem uma vacina, certo? Isso é um desafio, certo? Esse desafio tem sido vencido em alguns países e não tem sido vencido em outros, né? O caso mais eminente de fracasso é os Estados Unidos, que tem um problema imenso, certo? E os casos de sucesso são Coreia, Alemanha, França, Portugal também, e aqui, Uruguai, o Paraguai, né?
nos casos de sucesso, assim, tem isso. Você tem que ter um número pequeno de casos e você tem que monitorar, né? Então, quando você tem um número pequeno de casos, surge um caso, certo? Esse caso pode gerar outros, mas você sabe que não é qualquer pessoa da cidade que vai ser infectada, vai ser as pessoas com quem ele está em contato. Então, você vai lá e você, de certa forma, tenta sufocar esse caso, pegando todas as pessoas, né? Isso seria o que manteria uma situação, que permitiria uma situação que eu não vou chamar de normal, no sentido de igualmente anterior à epidemia, mas perfeitamente razoável. Você tem que usar máscara, manter distanciamento, álcool gel. Essas são as coisas mais suaves e não é nenhum sacrifício de grande monta você ter que usar uma máscara e se manter mais afastado, certo? Não tem uma aplicação econômica tão forte assim. Talvez você precise fechar algumas coisas, né? Não sei, cinema, estádio, tudo mais. Mas, de alguma forma, não é tão essencial quanto você fechar as atividades econômicas mais importantes de uma cidade. Para você não fechar essas atividades, você tem que ter uma forma de conviver com o vírus sem que ele cause epidemias, porque aí, nesse caso, você vai ter muita gente morta e não vai haver. Quer dizer, aí nenhum prefeito é louco de ficar olhando e falar assim, não, deixa morrer. Aí vai ter que ter lockdown de improviso, aí é muito pior. Certo? Professor Roberto Krenkel, os Estados Unidos, eu falei aqui no comecinho, 3.970.000 casos. Brasil, 2.166.000 casos. Estatisticamente, nós vamos superar os Estados Unidos? Olha, que essa é uma coisa difícil, porque os Estados Unidos está subindo muito. Difícil, né? Competição é difícil, né? A gente também sobe, né? Mas os Estados Unidos... veja, esse ritmo de subida é muito determinado pelas medidas das autoridades públicas, certo? O Brasil tem em comum com os Estados Unidos de ser um país federal e que a gestão da epidemia é estadualizada, basicamente, certo? Os dois casos, os governos federais meio que abandonaram a ideia de conseguir ter algum tipo de liderança que unisse o país em uma política comum. Cada estado faz o que acha e isso também é assim nos Estados Unidos, tanto quanto no Brasil. Então, vai depender do que os prefeitos e os governadores vão determinar, tá certo? É isso que determina o ritmo, certo? Nos Estados Unidos, você teve os estados do sul, né, Flórida, Texas, que fizeram uma reabertura indiscriminada muito antes do momento que deviam fazer e também sem cuidados, e agora estão vendo uma explosão de casos, tá certo? A gente deve usar isso como lição, tá certo? Quer dizer, veja, né, as coisas podem voltar, certo? Cuidado, né? Se em alguns lugares elas voltam, em outros lugares a epidemia não volta, vamos aprender com os lugares onde a epidemia não volta para saber o que eles estão fazendo para não voltar, certo? Isso seria uma atitude, digamos, prudente, né? Mas é impossível saber o que vai na cabeça dos governantes. Então, a gente não sabe que curva, se do Brasil ou dos Estados Unidos, vai ter maior número de casos. E ver se a Índia já está aí também subindo, né? Vamos ver se a Índia também, com aquele monte de gente que tem lá. Professor Roberto Krenkel, só para a gente finalizar, lá no site do Observatório tem dados, muitos dados, enfim, eu recomendo que as pessoas deem uma entrada, quem gosta de número lá, os dados estão abertos, quem quiser tabular, brincar ali com os números. Eu só senti falta de Rio Preto na questão dos municípios e algumas outras cidades, claro, mas Rio Preto, que é a nossa cidade, nos interessa. O senhor sabe dizer por que Rio Preto não está ali? Os senhores não têm acesso aos dados? Tem alguma explicação, professor? Eu não sei agora dizer especialmente Rio Preto, porque São Paulo a gente usa pelas tais DRS, né, que é Departamento Regional de Saúde. A UNE tem o Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto, está lá, certo? Está lá, tem os gráficos e tudo mais. Eu não sei dizer, porque também não sou eu que faço os gráficos. Tá. Só curiosidade. Preto, né? Mas a gente pode dar uma olhada e ver se a gente inclui também. Nada é impossível. Maravilha. Tá aí, gente. Professor doutor Roberto Krenkel, físico da Unesp e colaborador, membro aí do Observatório Covid-19 BR.
Doutor, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa, deixar algum recado, talvez que a gente não tenha abordado aqui, fica à vontade. Bom, primeiro eu agradeço aos ouvintes e a você pela oportunidade. E o recado que eu tenho a dar é esse, certo? O vírus não está mais fraco, ele se transmite. Então, a gente precisa dar um jeito de conviver com esse vírus enquanto não vem vacina, certo? Máscara, distanciamento social e, eventualmente, medidas mais drásticas são necessárias. E é necessário que os nossos governantes, os prefeitos das cidades, enfim, o governo do estado, consiga ter uma política de testagem e de rastreio. Boa parte do que se diz hoje a política do estado nós temos leitos suficientes. O leito é bom para a pessoa que está doente. É bom porque ela tem uma maior chance de sobreviver. É importante ter o leito? É importante ter o leito. Mas o leito não evita a circulação da epidemia por aí, tá certo? Porque a pessoa já está doente de qualquer forma, certo? Então, para evitar a circulação da epidemia, menos pessoas precisando dos tais leitos, necessário que, de alguma forma, hajam medidas que façam com que as pessoas não se contagiem e tentar achar medidas que sejam compatíveis com atividades econômicas, sociais e de lazer também. Tá certo, gente. Obrigado. Tá aí o recado do professor Roberto Krenkel. Até recebi uma mensagem aqui. Boa tarde, TV Câmara. Parabéns, professor Roberto Krenkel. Transmite informação com muita clareza e certeza. Um abraço. Mensagem aqui do telespectador Celso. Tá aí o recado, então, para o professor. Muito boa entrevista. Obrigado, professor. Boa tarde, então. Obrigado aí ao professor Roberto Krenkel. Eu pedi para a Renata pôr de novo o endereço do Observatório Covid-19. É interessante, é ali, covid19br.gibtube.io, mas é mais fácil você entrar lá no Google, ferramenta de busca lá, põe Observatório Covid. É o primeiro que aparece lá, tem muito dado lá, não só de São Paulo, tem dados aí de outros estados, Santa Catarina, Minas Gerais, etc. É uma rede de pesquisadores, de professores, doutores aí, empenhados em colaborar com tabulação, análise, estatísticas, tem gráfico de curva, gráfico de barra, enfim, é bem bacana, muita informação.